E claro, quem está nos ajudando a fazer esta bela jornada neste mês de setembro é o Padre Cláudio Bus, ele que é mestre e doutor em teologia, a quem mais uma vez queremos acolher e desde já agradecer pela sua presença. Seja bem-vindo entre nós, Padre Cláudio. Eu que agradeço o convite maravilhoso que é sempre me concedido a participar convosco nesses momentos importantes de estudo bíblico. Para mim é sempre um momento enriquecedor. Muito obrigado a todos. E hoje, Padre Cláudio, nós chegamos naquela parte que já deixamos como lição de casa na semana passada para aqueles que nos acompanham aqui no programa, que é a parte da carta de Paulo aos Efésios, que parte do capítulo 5, dos versículos de 6 a 20. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, nós encerramos semana passada falando, o senhor deixou uma mensagem para os jovens, mas nós falávamos também sobre um conflito existente aí entre os judeus e os gentios. E como então o apóstolo ele resolve esta questão dentro aí da carta que ele dirige a esta comunidade? Muita gente que é convertida, à comunidade cristã no ambiente de Éfeso. Éfeso é uma cidade hoje comparável, vamos dizer, a uma cidade como São José dos Campos, mais ou menos, de 700 a 800 mil habitantes. Era uma grande cidade. E era uma das cidades muito politeístas. Nós vemos lá, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a deusa Ártemis, quando Paulo faz a sua evangelização, um daqueles que é o responsável, que é o sacerdote lá do templo da igreja Ártemis, ou Artemis, como muitos conhecem, começa então a fazer um motim com a própria cidade, tentando expulsar Paulo. Muitas dessas realidades do paganismo, elas acabavam vindo para dentro da comunidade cristã. Não é que o cristão, quando ele chegava na comunidade, ele já estava pronto. Então, muitas realidades Paulo vai, por exemplo, nos dizer nesses capítulos: andai como filhos da luz, procurai discernir melhor as coisas, ou seja, procurai também não viver na idolatria, procurando não viver com um pé aqui, um pé acolá, e muitas outras realidades como a avareza, como a questão também da sexualidade. Então tudo isso acabava vindo para dentro da comunidade. É claro que os judeus eles já possuíam uma moral um pouco maior, porque tinham o Antigo Testamento como norma, como uma realidade da qual eles já conseguiam aprender muitas coisas. Mas os gentios não. Os gentios vinham com toda a sua carga cultural pagã. E muitas vezes essa dupla realidade causava conflitos. Os judeus acusavam muitas vezes os gentios acusavam os judeus, possivelmente, de certas realidades. E Paulo tentava demonstrar, não por uma palavra imperativa, mas tentava mostrar de que o mistério revelado por Cristo na pessoa de Jesus é para que de fato haja uma unidade entre as pessoas ou entre a própria comunidade. Porque eclesia, como nós dizemos, igreja, uma das notas da igreja é justamente a comunhão, é a união, é a unidade na diversidade. Não quer dizer que precisamos ser todos iguais dentro da igreja, mas certos valores nós precisamos conservar se queremos dizer que somos realmente cristãos. Por isso, em muitos momentos, Paulo vai dizer: olha, não vos conformeis com a mentalidade desse mundo, mas buscai a plenitude do Espírito, ou seja, vocês precisam olhar mais para o alto, precisam buscar valores que sejam maiores
do que os valores que estão aí disseminados na própria sociedade. Então esse era o grande trabalho que Paulo tinha com os seus cristãos que haviam se convertido recentemente. E nesta busca, então, das coisas do alto, como a carta nos ajuda a compreender a ação da vontade de Deus em nossas vidas? Justamente, Paulo procura ensinar, né, os cristãos a de fato entrarem numa sintonia, né, com a sua própria vida cristã e, sobretudo, com Cristo. Porque, caso contrário, se nós não fazemos esse caminho espiritual, não nos dedicamos e não damos esses passos importantes na vida, nós vivemos sob regras. E não é isso que Paulo quer dizer. A vida cristã não é um conjunto de regras, em primeiro lugar, a serem seguidas. Que as regras possam existir, que elas, né, tenham a sua fundamentação, isso sem dúvida. Mas aquilo que nós, na verdade, vivemos, aquilo que somos por causa de Cristo. E é este o valor que nós devemos realmente buscar. Então, Paulo procurava catequizar primeiramente, a gente pode dizer, a partir de uma cristologia, para depois poder falar sobre normas práticas da vida. Ou seja, trocando em miúdos, é preciso primeiro conhecer a Cristo, aprofundar-se em Cristo. Em algum momento da carta ele vai dizer, vejam, né, a profundidade, a largura, né, o comprimento da riqueza imensa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outro momento ele vai transformar isso e vai demonstrar que aqui, né, conhecendo Cristo, é que você dá os passos para a vivência, né, dos verdadeiros valores. Caso contrário, você está só cumprindo regras, e não é isto a vida nova que Cristo quer de nós. Diante, então, desta realidade, Padre Cláudio, o senhor falava sobre esta cristologia. Paulo evangeliza a partir de uma cristologia. E no texto tem uma frase muito interessante, um versículo que diz assim: procedei como filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. O que o apóstolo quer plantar com esta passagem bíblica? A questão da luz e trevas sempre foi uma simbologia que a Bíblia utilizou. Vejam, São João utiliza muito, né? São João também teve a sua comunidade em Éfeso. Temos duas comunidades, não que elas fossem totalmente separadas, mas existiam duas, vamos dizer assim, duas igrejas ali presentes. O proceder, né, na luz é proceder na verdade de uma busca e na verdade sobre si mesmo. Nós temos uma realidade que é muitas vezes bastante dúbia, né? Nós vivemos numa certa verdade e deixamos uma certa escuridão, né, penetrar na nossa vida. E isso, muitas vezes, né, não faz da gente testemunha do Evangelho coisa nenhuma. E aí que muitas vezes desemboca, né, em certas situações desagradáveis para outros cristãos ou para a comunidade, né? Você enxerga uma pessoa que tem uma boa índole, você enxerga uma pessoa que tem uma vida de oração, etc. Só que se ela não trabalha essa dimensão da sua escuridão interior, um momento ou outro ela começará a vir à tona. E os frutos desta realidade, elas podem ser muito perniciosas para toda a comunidade. Por isso Paulo vai dizer, né, é preciso proceder segundo a luz de Cristo, né, que nos ilumina e que nos faz também enxergar a verdade. Caminhemos por aí, porque esse é de fato a nossa realização. E existe aqui um outro termo também que aparece
aí neste trecho que às vezes gera um certo espanto, sobretudo no mundo contemporâneo, quando nós chamamos a atenção para a necessidade da obediência. E o que o apóstolo, então, nos ensina sobre esta prática da obediência? Obediência, primeiramente, vem da palavra ob-audire. Ob-audire quer dizer ouvir. A obediência, ela não é servidão. Ela não é você escutar, né, interiorizar aquilo e depois ficar com aquele sentimento ruim dentro de si. Na verdade, a obediência está ligado muito à docilidade. Sem a docilidade de espírito, a obediência se torna algo de muito pesado. Por isso é importante para o cristão ele ouvir primeiramente. Ouvir, internalizar, e ao internalizar, ele ter uma motivação para obedecer em vista de um valor que ele, na verdade, pauta a sua existência. Todos nós obedecemos, né? E quando obedecemos docilmente, é porque a gente, na verdade, conseguiu internalizar bem e sabe por que está obedecendo. Quando nós buscamos disfarçar a nossa obediência, é porque a gente não internalizou aquele valor. A gente ouviu, mas não conseguiu dar, né, o valor necessário àquilo que, na verdade, nos é proposto. Por isso, o verdadeiro cristão, em primeiro lugar, precisa ser ouvinte de Deus para poder obedecer. A grande tentação de Jesus foi essa, né? De acordo com Marcos, nós temos uma única tentação de Jesus. Qual era a tentação de Jesus? De fazer um caminho próprio, né? De usar das suas prerrogativas, de ser filho de Deus e fazer o seu caminho. E Marcos vai demonstrar que Jesus foi realmente obediente ao Pai até o momento de dar a sua própria vida. E isso se tornou fecundidade para os outros. Da mesma forma, o cristão também precisa obedecer para dar frutos, né, de vida à própria comunidade e aos outros. Padre Cláudio, muito obrigado por ter nos ajudado a dar mais um passo no conhecimento aí da carta de São Paulo aos Efésios. E na próxima semana nós vamos continuar estudando aí o capítulo 6, do versículo de 1 a 9. Isso, muito obrigado a vocês.